passaria para vocês qualquer coisa que eu imaginasse que não está de acordo com a palavra de Deus, porque o que é? Entendi. Ah, tá. Porque é a palavra de Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma, é ela que mantém os nossos edifícios de pé. Eu sou suspeita, eu amo o ensino da palavra, eu amo a pregação também, mas eu sempre digo que o ensino é aquilo que nos enraiza na palavra de Deus, que nos enraiza em Deus. A pregação, ela nos dá um ânimo, ela nos dá um fôlego, ela nos levanta, mas é igual um pneu que você enche e se o pneu tiver furado, não adianta, você vai dar um fôlego aí de alguns quilômetros e você não vai prosseguir para uma viagem longa com os pneus furados. O ensino é aquilo que conserta o seu pneu. É aquilo que faz com que a sua estrutura seja realmente preparada para ter uma caminhada séria com Deus, para ir longe, para perseverar e alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que é a nossa eternidade com Deus. Não adianta de nada a gente começar bem, começar animado ai, Deus vai mudar minha história, e se a gente não tem os fundamentos, chega, é igual àquela semente que foi plantada quando Jesus fala da parábola do semeador. Ele fala de algumas sementes, ele diz que a semente que cai em terra fértil é a que prospera. Mas existem algumas sementes que são lançadas ali, não enraizam, e aquela planta, ela não vai prosperar, ela não vai frutificar, nada mais, digamos assim, você não pode esperar muita coisa de uma semente que cai na superfície da terra ou que cai entre pedras, entre espinhos, né? Então, é muita responsabilidade e o que nós vamos falar hoje envolve muitas coisas, envolve salvação, envolve fruto do Espírito, envolve a vida do cristão, como todo, em todos os aspectos, envolve santidade. Porque nós nascemos de novo e nós nascemos de um Deus que é santo, né? Quando você nasce, eu acho excelente que Jesus usou essa figura do nascimento, da gestação, e de que nós somos semelhantes aos nossos pais, né? A gente carrega o fenótipo, né? As características físicas dos nossos pais, a gente carrega a mesma cor de pele muitas vezes, né? Muitas características que você consegue ver dos pais. Então, você é sangue do sangue, você é um pedaço dos seus pais. E quando a gente fala do nosso pai espiritual, não é diferente. Nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos, digamos assim, nós somos aquilo, nós devemos ser aquilo que Ele é. Eu queria que os irmãos abrissem comigo lá em 1 Pedro, para nós começarmos com esse texto da palavra de Deus. Vamos abrir muitos textos, alguns eu vou citar, porque se eu for abrir todos, a gente não vai terminar hoje, vamos entrar para a madrugada, porque é muito extenso, tá? Mas se você tiver aí com a sua Bíblia, eu queria muito que você abrisse em 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 14, tá? É a partir do 15, mas eu vou ler a partir do 14, porque tudo na Bíblia, gente, vocês vão... É outra coisa que eu quero fundamentar aqui, já que nós não vamos ter somente uma matéria, nós vamos ter mais de uma. Vocês precisam fixar na mente de vocês, já que vocês são novos convertidos, a maioria, pelo que eu saiba, que existem alguns abismos para a gente na leitura da Bíblia, né? A Bíblia, ela é um livro muito rico, é um livro... Nós cremos que a palavra de Deus é inerrante, mas não é fácil ler a Bíblia. Quantas pessoas vocês já conheceram que disseram, eu li a Bíblia, mas eu não entendo muito bem, eu vejo umas coisas lá que às vezes me deixam confusa, às vezes mais me atrapalha do que me ajuda a me aproximar de Deus, porque nós temos vários abismos, como nós chamamos na crítica textual. Quando a gente vai estudar a Bíblia, estudar teologia, a gente aprende que o primeiro abismo é o abismo linguístico, né?
tem expressões em inglês que a gente não consegue, da contemporaneidade, que a gente tenta traduzir, a gente não consegue, né, para o português. Tem expressões no português que a gente tenta traduzir para o inglês de agora, desse momento, né? Que é 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 14, tá? Alguém pediu para eu repetir, vou repetir. Mas a gente ainda não leu, tá? Eu só estou dando uma cercada aqui para vocês entenderem o que eu vou falar. Então, quando a gente for ler a Bíblia, a gente tem que entender que tem esse abismo da língua, né? A Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita originalmente em hebraico, aramaico ou grego, né? No Novo Testamento, a maioria em grego, o Antigo, a maioria em hebraico e alguma parte em aramaico. Então, imagine, línguas mortas, né? Porque o hebraico de hoje não é o hebraico daquele tempo, traduzida para vários outros idiomas, então tem expressões idiomáticas que simplesmente não existem mais, e é muito difícil essa tradução, tá? Não é um trabalho fácil, mas não somente isso, temos também a questão cultural. A cultura era outra. Então, assim, se hoje a cultura do Nordeste é diferente do Sudeste do Brasil, a cultura daqui é diferente da de Malta, imagina a cultura daqui para a cultura do Oriente Médio e há mais de 2.000 anos atrás. Então, a gente está falando de 2.000 anos atrás, o tempo de Jesus, o tempo de Josué, o tempo de Moisés. Gente, está mais de 4.000 anos atrás. Então, a gente sempre tem que ter em mente que a Bíblia ela precisa ser interpretada dentro do seu contexto, tá? Histórico, dentro do seu contexto. A gente precisa ler muitas vezes o texto em volta daquele versículo. E eu quero deixar isso bem fundamentado, porque isso vai ser muito importante em todas as matérias que vocês tiverem, tá? E aí, eu vou ler a partir do 14 para a gente entender o contexto que está em volta ali de 1 Pedro. Diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. É o que está escrito aqui. Esse sede santos, porque eu sou santo, está lá, se eu não me engano, é Levítico 19. Vamos para Levítico 19. Está lá no Antigo Testamento. Ele cita essa passagem para praticamente. Não está ainda aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu tirar esse. Que bugou minha Bíblia online aqui. Se tiver aí alguém, um Levítico 19, verso 2 aberto, eu vou pedir, por favor, para ler, para a gente adiantar esse processo, enquanto eu vejo se eu. Ai, acho que agora vai. Pronto. Levítico 19, verso 2. Diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Certo? Aqui em Levítico, Levítico é um livro praticamente voltado para Deus dar leis ao povo, para Deus dar instruções ao povo de como viver. E nesse primeiro a segundo versículo aqui de Levítico 19, Deus diz: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. No Novo Testamento, a gente não é somente, Deus não é somente nosso Deus, Deus é nosso Pai. Jesus revelou Deus como Pai. No Antigo Testamento, as pessoas não sabiam que Deus era um Pai. Sabia que Deus era Deus e aquelas pessoas eram servos do Deus Altíssimo, né? Então, assim, no Antigo Testamento já existia uma responsabilidade do povo de ser santo como o Senhor é santo. E
ainda mais agora no Novo Testamento, sabendo que nós somos filhos e nós temos que resplandecer, nós temos que manifestar o caráter do nosso Pai, nós temos que ser imitadores do nosso Pai, a gente tem ainda uma responsabilidade maior, que é a de exalar o caráter do nosso Pai. Mas uma coisa que eu quero começar trabalhando com vocês, antes de qualquer outra coisa, é a definição de santidade. Porque, como eu falei, tem esse abismo linguístico, esse abismo cultural, e hoje ser santo, todo mundo quando quer dizer que não é boa peça, diz o quê? Olha, porque eu não sou santo, né? A gente tem na nossa cultura arraigado esse pensamento de que ser santo é ser perfeito, é nunca errar. Mas eu queria saber de vocês, tem quantas pessoas aqui agora? Qual é a ideia que vocês fazem de santidade? A primeira coisa que vem na sua mente quando você pensa em santidade. Bruna, o que é que vem na sua cabeça? Tá um pouquinho de barulho aqui, que as crianças estão vendo TV e eu tô aqui com as panelas, mas vamos lá. Quando eu penso em santidade, eu acho meio desafiador falar isso, né, sobre santidade. A primeira coisa, você falou de santidade, a primeira palavra que vem na sua cabeça. Pode dizer, a primeira palavra. É que eu não peco, sou santa. Que não peca. Então, santa é uma pessoa que não peca, Ela né? vem na minha cabeça. Brenda. Que na verdade, A gente não se até muito, mas geralmente a pessoa pensa logo isso, né? só de você pensar, Com certeza a mesma coisa. Pecado. Não, não pecam. É isso. Ah, bom, para poupar tempo, alguém tem alguma ideia diferente? Vem alguma outra palavra assim na mente que não seja essa? Uma pessoa que não peca? Perfeição. Hã? Perfeição? Perfeição. Perfeição. Muito interessante. Essa é uma perspectiva muito ocidental e muito contemporânea da palavra santidade, tá, gente? Vou só avisar isso para vocês. Por quê? Se a gente for ver no conceito bíblico de santidade, a gente vai ver que são duas palavras. A palavra em hebraico usada é kadosh. E a palavra grega é hagios, ou hagios, dependendo de como você quiser pronunciar. A questão é que ambas essas palavras, em sua raiz e definição, elas querem dizer separado, consagrado, no sentido de destinado a um propósito, separado para um propósito, certo? No Antigo Testamento, para explicar para vocês o que isso quer dizer nada mais, nada menos do que pertencente, separado para pertencer a Deus. É mais um, é mais um conceito de. Eu vou dar um exemplo. No Antigo Testamento, quando Deus mandou fazer as coisas do templo, você não podia chegar e pegar um vaso da sua casa e levar para o templo. Tinha o vaso do templo, tinha a cortina do templo, tinha o garfo do templo, porque comia as coisas lá, tinha a faca tinha as coisas do templo. E tudo que era do templo era consagrado a Deus. Tudo que era oferecido no templo, tudo aquilo que era o carneiro, o bode, a taça, o castiçal, era sagrado, santo, no sentido de ser separado para um uso sacro, um uso. Oh, meu Deus, faltou a palavra agora. Como é do culto, para uso do culto, certo? Tem uma palavra específica, eu agora deu branco. Então, vamos dizer assim, esse vaso aqui, a partir de agora, a gente fez esse vaso e ele é do templo. Então, se ele é do templo, ele é santo, ele foi consagrado, ele só pode ser usado no templo. E isso, ele não era mais considerado um vaso comum. Ele era um vaso santo ao Senhor. Vocês lembram de uma passagem? Não sei se vocês já ouviram essa passagem no Antigo Testamento, que Deus encontra com Moisés na sarça e ele diz, tem até um meme sobre isso que diz, Moshe, Moshe, tira a sandália do teu pé porque tu tá pisando, para você pisar aqui é Terra Santa. E
Aí eu sempre me perguntei, meu Deus, a Terra Santa, Jerusalém é a Terra Santa, vocês acham que não tem micróbio em Jerusalém? Que não tem impurezas? Que não tem, que naquele lugar onde Moisés pisou não tinha micro-organismos, não tinha um cocô de um bode lá no meio das pedras onde ele estava pisando? Tinha, não era uma terra diferente. Era uma terra que Deus tinha separado aquele lugar específico para falar com Moisés e revelar a sua face a Moisés. Na verdade, ele passou, diz que ele passou e viu as costas de Deus, uma coisa assim, né? E eu acho sempre interessante que tudo aquilo que era separado para o uso deixava de ser comum, deixava de ser uma coisa ordinária e passava a ser uma coisa especial, porque era dedicada ao Senhor. Então, ser santo, originalmente, no contexto bíblico, é nada mais, nada menos, isso é muita coisa, do que ser separado para um propósito, ser separado para Deus, é pertencer a Deus. E isso muda todo o jogo da vida de quem é nascido de novo. Por quê? Porque você deixa de se cobrar ser perfeito e você passa a se cobrar, a se doar, a se entregar, a se dar ao propósito e a quem Deus te fez para ser. A identidade que Deus fez para você ser. Porque desde quando nós nascemos de novo, nós somos chamados de santos por Deus. Nós não somos chamados de santos lá na frente, quando a gente é perfeito. E para provar isso, eu queria que vocês abrissem em 1 Coríntios. A primeira carta aos Coríntios é uma carta riquíssima em muitos princípios. Deus fala muita coisa muito importante e tem algumas coisas que passam desapercebido muitas vezes por nós, porque a gente costuma ler procurando ordenanças. Certo? A gente quer saber se tatuar é pecado ou não, se pode beijar na boca namorando ou não, a gente quer saber se pode sonegar imposto ou não, se pode fazer sexo de tal maneira ou não. A gente vai procurando listas de coisas para fazer. E isso era um hábito dos judeus no Antigo Testamento. Deus deu uma lista de coisas que podiam, outra lista de coisas que não podia fazer. Deus falava até o tipo de tecido que você usava no Antigo Testamento, porque aquele povo tinha um coração duro. Aquele povo era um povo que ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Eu acho que o Diego já falou que vocês receberam o Espírito Santo no coração de vocês. Deus não somente botou o Espírito Santo, mas ele não colocou um vinho novo no odre velho. Ele fez um coração novo para nós. Ele nos deu um Espírito novo, certo? Então, quando ele colocou esse Espírito novo e o Espírito Santo habitando no nosso espírito, Deus fez nova todas as coisas espiritualmente em nós. Beleza? Isso aí é um prego batido com ponta virada para vocês. É uma coisa resolvida. E hoje nós podemos corresponder e andar de acordo com o Espírito Santo nos guiando em todas as nossas ações. E é por isso que Paulo, em determinado momento, em alguma carta, que eu não lembro exatamente, perdão, gente, qual é, ele até diz assim: não vivam baseado em ordenanças de não pegue nisso, não toque naquilo, não se sujeitem a esse jugo de escravidão novamente. Não, que as pessoas, que os líderes, as pessoas que se acham será os deuses do Olimpo evangélico, não precisem, não estejam o tempo todo dizendo que você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode ouvir tal coisa, você não pode fazer tal coisa, mas que o Espírito Santo lhe guie, porque onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E Paulo, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele abre a carta aos Coríntios, eu adoro que seja nessa carta. Eu adoro que esse versículo esteja nessa carta. Porque não tem povo mais devasso no Novo Testamento do que o povo de Corinto. Paulo, todas as mazelas que você imaginar que tem na igreja de hoje, já tinha na igreja de Corinto. E Paulo abre a carta que ele escreveu para esse povo, que apesar de ter sido crente, era um povo que não estava andando, agradando a Deus, que não estava sendo santo nos moldes que a gente pensa que é. Ele abre assim: Paulo,
chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, irmão de Sóstenes, e o irmão de Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo falou do povo de Corinto? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo. Ele não disse aos que vão um dia ser santificados, aos que foram santificados em Jesus Cristo. Se isso significasse que eles não pecavam, essa carta seria um grande equívoco, porque Paulo reclama até de gente nessa carta que está fazendo coisas absurdas pegando a própria sogra. Eu acho que é assim, não é, Diego? Tipo, o cara tava pegando a própria sogra. Entendeu? Tinha gente nessa carta fazendo isso. Tinha gente que muitas vezes estava pregando ali, que estava manifestando os dons, mas não amava, vivia em contendas. Então, é uma carta que Paulo fala, ele reclama da carnalidade do povo, ou seja, eles não estavam andando segundo a vocação a que eles tinham sido chamados. Eles não estavam andando na santidade que nós consideramos, na pureza, na piedade, no amor, no domínio próprio, nos frutos do Espírito. Eles estavam sendo carnais. E eles achavam que porque eles profetizavam, porque eles pregavam, porque eles falavam em outras línguas, eles eram muito santos e Deus estava se agradando deles. E Paulo fala durante a carta que não, que eles tinham, que o maior dom, o supremo dom, era o amor e que eles deveriam andar em amor. Mas isso não impediu Paulo de chamar eles de santos, porque Paulo tinha em mente que na hora que eles nasceram de novo, meu neguinho, se o Espírito Santo entrou dentro de você, você foi santificado, porque o Espírito Santo é santo, ele não vai entrar dentro da imundície. Luz e trevas não coabitam no mesmo lugar. Onde a luz chega, as trevas saem. Então, a partir do momento que você foi lavado, você está limpo, que você foi regenerado, você está pronto para ser habitado pelo Espírito Santo. E a partir desse momento, você se tornou santo. O que não quer dizer que você se tornou perfeito. Quer dizer que você agora está habilitado para andar na vocação a que você foi chamado. Quer dizer que agora existe uma graça, existe uma capacitação, existe uma vida dentro de você que vai te guiar, que vai te inclinar para as coisas de Deus, para as coisas santas, para as coisas puras. Que você recebeu uma nova natureza, a qual você deve corresponder a partir de agora. Ou seja, é a sua identidade. A sua identidade, perdão, só um momentinho. Então, ser santo faz parte, tá, gente? Eu não estou dizendo que para ser santo você não deve andar moralmente correto, que você não deve se parecer com Jesus. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, primariamente, antes de qualquer coisa, você precisa ter sido santificado pelo novo nascimento. E isso já quer dizer que você é santo. A partir daí que você recebeu essa nova vida, se você nasceu de novo, você não nasceu adulto. Você nasceu adulto quando você nasceu da carne? Não, você era um bebezinho espiritual. Ou você é um bebezinho espiritual e você era um bebezinho na carne. Então, da mesma forma como um bebezinho que precisa aprender a falar, aprender a andar, aprender a discernir coisas, aprender a se relacionar, aprender quem é o seu pai, quem é Deus. Nós vamos aprender uma vida nova. Nós estávamos no reino das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Então, hoje nós fazemos parte de outro reino, com outras regras de conduta. Enquanto o mundo diz, olha, você tem que revidar quando alguém grita com você, você não pode levar desaforo para casa. Jesus manda dar a outra face.
Enquanto o mundo diz para você fazer as coisas e namorar, e primeiro experimentar se vai casar com a pessoa ou não, não vou primeiro morar junto, para depois a gente ver se a gente realmente vai ficar junto. Deus diz que para poder você estar com aquela pessoa, você precisa se responsabilizar pelos relacionamentos que você tem. E você precisa fazer uma aliança com aquela pessoa. Então, quando o mundo está dizendo, a cultura está dizendo uma coisa, o Espírito Santo vai te guiar para outro padrão. Um padrão de santidade, um padrão de pureza moral. Mas, antes de tudo, ele te capacitou para isso. Ele colocou o Espírito dele dentro de você e um Espírito novo que agora precisa engatinhar e aprender quem é Deus. Porque você vai imitá-lo. Né? Jesus jamais. Eu sempre gosto disso. Tem gente que diz, mas a gente não pode pensar assim, porque Jesus era Deus. Jesus andou como homem na terra. E assim como ele andou, nós devemos andar. O que é que Paulo diz? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede imitadores de Cristo, né? Ou do Pai, como filhos amados. A nossa conduta de santidade, ela é muito mais do que uma lista de regras. É a própria vida do Espírito em nós, nos conduzindo aos caminhos de vida que ele tem. E a gente precisa estar em comunhão com esse Espírito, em comunhão com essa vida que está dentro de nós, para aprender do próprio Deus aquilo que nós precisamos ser, como nós precisamos tratar as pessoas, como são as regras do reino dele, como nós vamos nos comportar diante das adversidades. E isso, gente, é uma coisa que nós amadurecemos. Seria muito, mas muito desleal da parte de Deus exigir que a gente fosse perfeito num estalar de dedos. Por quê? Quem se converteu foi quem, no fim das contas? Vocês sabem discernir, diferenciar qual parte de vocês foi que se converteu? Só um minutinho. Rapidinho. Um minuto. Não sei. Não. Não. Tem alguém batendo aqui incessantemente. Vocês sabem dizer o que foi que mudou no fim das contas, quando a gente se converteu? Stephanie, que ainda não respondeu nada. Tá aí? O Keila? O povo tá com medo? O que se converteu foi o nosso espírito, né? A Bruna respondeu, nosso espírito. A carne se converteu? Não. E a alma? A alma também não. A alma também não. A alma está aprendendo as coisas do espírito, né? A gente está transformando, renovando a nossa alma para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente não pode esperar que do nada, do absoluto nada, a gente chegou, caiu de paraquedas na igreja, a gente vai saber de tudo, vai ter prazer em tudo, vai entender tudo e vai agir de acordo com o que muitas vezes as pessoas, os homens esperam de nós, mas Deus sabe o que ele pode esperar de nós e o que ele não pode esperar de nós, não é verdade? A gente não pode surpreender Deus. Então, Deus sabe que a gente vai errar. Então, seria hipocrisia da parte de Paulo chamar o povo, aquele povo de santo. E seria mentira de Deus se ele tivesse sendo. Não, o povo é santo, mas não é santo. Nós somos separados e isso diz respeito muito mais à nossa identidade, não a uma perfeição, certo? Eu queria que vocês abrissem comigo também. Ô, Luciano, Lá, diga. na verdade, quando eu falei, né, quando a gente pensa em santidade, a primeira coisa que vem na cabeça é que a gente não peca, né? Só que é totalmente impossível a gente pensar que a gente não vai pecar, né? Então, Sim. eu acho que, na verdade, o que eu quis dizer é que, eu não sei se é isso que eu entendi também do que você explicou, mas que ser santo, né, a santidade é tudo aquilo que a gente amar o que vem de Deus, né, e tentar afastar o que não vem dele. Eu acho que esse é o caminho, assim, da santidade. É isso?
Exatamente. É o caminho da santidade. É aprender a amar as coisas de Deus, aquilo que Deus ama, é odiar o pecado como Deus odeia, porque o pecado é exatamente o que nos afasta de Deus. Se Deus é um Deus santo, puro em sua essência, se nele não há nenhuma falha, nenhum pecado, nenhuma mácula, e nós pecamos, isso é como se baldeasse a nossa relação com Deus, certo? Só que nós estamos em Cristo. E o pecado que nós cometemos ontem foi pago, o que nós cometeremos ou cometemos hoje foi pago, e aqueles que nós vamos cometer ainda também foram pagos. Então, a gente vai chegar lá no final e eu vou explicar direitinho o que isso significa no fim das contas, mas a gente tem que ter essa consciência de que tropeços acontecem, certo? Mas nós estamos na luz. E eu queria trazer essa ilustração para vocês guardarem isso. Sempre que vocês forem pensar a respeito dos pecados que vocês cometem, eu queria que vocês lembrassem que o apóstolo Paulo ele fala que nós fomos retirados do reino das trevas, né? Que nós estávamos, ele muitas vezes ele diz nas cartas que nós não estamos dormindo, nós estamos na luz, nós não andamos à noite. Paulo sempre usa essa figura de escuridão para falar de quem nós éramos antes e de luz para dizer o que nós somos hoje. Então, antigamente, quando a gente cometia um pecado, a gente nem sabia que aquilo era pecado. A gente achava que era normal, que era a nossa vida, que esse povo que de igreja é muito careta, muito bitolado, é um povo atrasado, que tudo pensa que é pecado. E a gente, muitas vezes, se alguém não chegasse e dissesse, ó, você está pecando e tudo, você ficava vivendo a sua vida e nem se tocava. Ou seja, você estava no escuro, né? Então, se você está dentro de uma sala escura e você tropeça, em alguma coisa, você não sabe nem no que foi que você tropeçou. Se foi no pé da mesa, se foi num objeto que deixaram no chão, se tinha um batente. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Mas quando a gente nasce de novo, a gente veio para a luz. E aí, quando a gente tropeça, quando a gente peca, quando a gente erra, a gente sabe que a gente pecou. O Espírito Santo, na hora, gente, a vida que está dentro da gente, o nosso ajudador, o nosso conselheiro, ele está dentro de nós. E, gente, deixa eu só ver aqui. E ele nos ensina todas as coisas. Então, quando nós começamos a ter discernimento, certo? E aí, quando a gente tropeça, a gente sabe exatamente o que a gente fez. Quando a gente mente, a gente sabe que a gente está mentindo. Quando a gente fere o irmão, a gente sabe que a gente está ferindo. Quando a gente é invejosa, a gente sabe que está sendo invejosa. Salvo algumas coisas que a gente sente e não consegue definir muito bem emocionalmente, né? Aí você começa, quando você vai lendo a palavra, você vai identificando aqueles comportamentos que você ainda não conhece. Mas a gente não faz nada mais enganado, a gente sabe que está pecando. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente também não pode nutrir uma ideia, uma ilusão de que a gente peca todo dia, e é assim mesmo, é normal. E não é normal. O cristão nascido de novo, quando peca, dói. A gente se incomoda, a gente sabe que a gente está andando em erro. A gente muitas vezes faz por obstinação, porque é confortável, porque a gente não quer mudar, porque é uma área difícil de trabalhar. Mas lá no fundo a gente sabe, a gente vai chegar lá. Mas eu queria que vocês abrissem lá em. Peraí. Filipenses, no capítulo 1 também, tá, gente? Para a gente dizer, e isso é uma coisa que eu quero enfatizar, por que muitas vezes a gente também se confunde? Filipenses 1:6. Porque, igual a oração, quando a gente fala de santidade, as pessoas não compreendem que nós temos 3 tipos ou 3 estágios de santidade, tá? Que são, muitas vezes a gente faz igual a oração. Tem vários tipos de oração. Oração para você pedir a Deus, oração para você consagrar alguma coisa que você não sabe a vontade de Deus, oração de cura. Tem vários tipos de oração. Aí as pessoas não sabem, botam toda oração no bolo só
e acha que é a mesma coisa. Com a santidade, as pessoas fazem a mesma coisa. Paulo disse aqui em 1 Coríntios que nós fomos santificados. Isso aí foi o novo nascimento. Confere, todo mundo entendeu essa parte. Nós somos santificados, separados para um propósito, separados para Deus. Agora nós somos de Deus, nós estamos em Cristo, assentados à direita de Deus, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Espírito Santo habita dentro de nós. Essa é a santificação que aconteceu no passado, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Existe a santificação que nós devemos fazer na nossa vida, certo? As pessoas misturam isso, que é esse comportamento, que é estarmos cada vez mais consagrados, cada vez mais dedicados a ser quem Cristo. Gente, não é a fazer somente boas obras, tá? Porque Deus preparou boas obras para que a gente ande nelas, mas é para que a gente seja como Cristo. Você entende a diferença? Uma coisa é eu fazer uma coisa por medo de ir para o inferno. Uma coisa é eu fazer algo porque vai ser constrangedor se o pastor souber. Outra coisa muito diferente é eu ser moldado à imagem de Cristo, me tornar semelhante, cada dia mais semelhante a Ele. Nós somos pequenos Cristo, nós somos cristãos. A gente tem que ser discípulo de Cristo, a gente tem que aprender a ser, a ter o coração de Cristo, a andar como Cristo. Como eu falei, é uma identidade. Em Filipenses, no capítulo 1, Paulo diz o seguinte: estou plenamente certo, versículo 6, de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Certo? Ele fala isso referente a essa boa obra, que é essa transformação que está acontecendo, essa edificação que está acontecendo em nós, à semelhança de Cristo, até nós nos tornarmos completamente semelhantes a Cristo. Em Filipenses, no capítulo 2, mesmo livro aí, vai ser difícil você achar. Filipenses 2, no versículo 12, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, Paulo fala aqui sobre nós desenvolvermos. Não é receber a salvação. Eu criei lá num dia, eu levantei a mão, fui lá na frente e fui salvo e pronto. Não preciso fazer mais nada. Não preciso andar de acordo com a vontade de Deus. Eu não preciso me envolver na igreja. Eu não preciso... Não, Paulo sempre fala da santificação como um processo também, porque a gente foi salvo lá atrás, mas a gente precisa desenvolver essa salvação, se tornar cada dia mais parecido com Jesus. Ele diz, para que a gente alcance o prêmio da soberana vocação, que é a eternidade com Deus. Não é, tá? Eu quero deixar isso bem explícito aqui. Não é que a gente está comprando, barganhando, colocando pedrinhas na nossa salvação para, quem sabe, comprá-la lá na frente. Nós já fomos comprados por alto preço. Nós já somos de Deus, já fomos separados, já somos santos. E o que a gente está fazendo é sendo moldados, é crescendo como uma criança que acabou de nascer, se desenvolvendo para que a gente atinja a estatura de Cristo, a gente se torne mais parecido com Ele, a gente amadureça, porque perfeição ou santidade também significa amadurecimento, tá, gente? É um processo que a gente vai passando, certo? Outro texto excelente para isso é 2 Coríntios, no capítulo 3. Eu quero que vocês abram também, porque a professora pode falar o que falar, mas a gente sempre tem que conferir na Bíblia se está mesmo como está lá do texto, dentro do contexto, tá? Sempre vejam isso. Diz assim, gente. E esse eu quero ler a partir do versículo 12, tá? Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, diz: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés,
que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Deixa eu trocar essa versão aqui, que eu estou achando tão arcaica. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os filhos de Israel não contemplassem o resplendor na face dele que se desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido da antiga aliança. Paulo está dizendo aqui, gente, que nós não somos como Moisés, que quando foi contemplar o Senhor lá em cima do Monte Sinai, ele voltou com a face brilhando, porque ele contemplou o Senhor e a glória foi tão grande que a face dele irradiava, ninguém conseguia olhar para Moisés direito. A Bíblia diz isso, que as pessoas não conseguiam fitar ele nos olhos de tanto que brilhava o rosto dele. E ele diz que a mente do pessoal do Antigo Testamento, né, do povo de Israel, se fechou até hoje, nunca foi retirado aquele véu, que ele cobriu a face porque as pessoas não aguentavam olhar para o rosto de Moisés. E aí ele diz assim, na verdade a mente dele se fechou, pois até hoje eles não entenderam o mistério da glória. Aí ele faz, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Assim, todos nós, crentes, nascidos de novo, pertencentes a Cristo Jesus, santificados pelo Espírito Santo, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, o que Paulo está falando aqui é que a gente agora, a gente tem a visão. A Bíblia é uma revelação progressiva, gente. Lá no Antigo Testamento, as pessoas não entendiam, elas temiam e elas não podiam estar na presença de Deus porque elas seriam fulminadas pela glória de Deus por causa dos seus pecados. Hoje, o Espírito Santo, a gente pode ter a presença do Espírito Santo porque a gente foi lavado, porque a gente foi santificado. E hoje a gente pode realmente ter acesso à vida e a tudo que Deus é, se a gente se dedica o suficiente para se consagrar e ouvir a voz do Espírito Santo e a enxergar Deus na sua palavra. Né? A Bíblia diz assim, vimos Hebreus no capítulo 1, Paulo diz assim, vimos a glória como do unigênito do Pai. Ele é a expressão exata do ser de Deus, falando de Jesus Cristo. Então, nós podemos contemplar Jesus Cristo. E agora, ele diz, nós vamos sendo transformados segundo a sua imagem, porque estamos contemplando o Senhor. Quando nós contemplamos a palavra, quando nós nos dedicamos a ler, quando nós vamos... eu falo observando, eu sei que observar tem muito essa conotação de você parar e literalmente olhar para algo. Mas contemplar Jesus hoje, você não pode. Você vê Jesus pessoalmente? Você não vê Jesus pessoalmente todos os dias. A não ser que você tenha uma visão aí. Mas a gente não vê Jesus em carne e osso. Mas quando a gente contempla a palavra, quando a gente para dar atenção à palavra, a ouvir o que a palavra tem a dizer sobre o nosso comportamento, sobre quem nós somos, sobre quem nós seremos, nós estamos contemplando o Senhor e vamos sendo moldados à imagem dele. Isso é um fato. E o que Paulo está dizendo aqui é que assim a gente vai sendo transformado com glória cada vez maior. E essa glória vem do Espírito Santo, que é quem nos conduz nesse aprendizado, tá? Lá em Isaías, no capítulo 6, tem uma passagem muito famosa. Eu queria que vocês abrissem comigo, porque ela é clássica, sobre santidade. E fala justamente dessa contemplação. Certo? Eu vou adiantando, vou esperar por vocês, porque eu sei que vocês estão abrindo aí, e eu vou ler. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono, alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo.
Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, as 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E uns proclamavam aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os teus lábios, e por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: A quem enviarei? Quem irá por nós? E ele disse: Aqui estou, envia-me a mim. Então, basicamente, eu estou lendo isso aqui para vocês saberem que esse encontro transformou completamente a vida de Isaías. Ele viu a glória do Senhor, ele viu os anjos. E ao contemplar o Senhor, ao contemplar a glória do Senhor, com certeza não foi de forma plena, com certeza foi uma visão espiritual, sim, mas não, digamos assim, não que ele tenha visto a face do Senhor, literalmente, mas o fato dele contemplar a Deus, ainda que de forma imperfeita, como no Antigo Testamento muitas vezes acontecia, aquilo transformou e ele se reconheceu. Quando você contempla a Deus, você reconhece que você é imperfeito. É como você olhar e você dizer, não, Você já ficou perto de uma pessoa muito, muito boa, muito, muito educada, muito, muito talentosa? Você se sente pequeno só de estar na presença da pessoa, né? A pessoa é educadíssima. Eu me acho uma pessoa educada, eu não me acho uma pessoa... Eu sou meio espalhafatosa, porque eu sou paraibana, mas eu não me acho uma pessoa mal educada. Mas tem gente que está perto daquela pessoa, que fala com uma voz muito... que é muito comedida, que é muito polida, que é muito... não fala nenhuma palavra, nenhuma gíria. A gente chega a se constrange. Agora você imagine um pecador ficar diante de um Deus completamente santo, contemplando essa santidade e essa glória. É isso. É por isso que naquele dia que você entrou na igreja e começou a tocar o louvor, a unção do Espírito Santo encheu aquele lugar e você, sem ninguém dizer, apontar o seu pecado, você enxergou que você estava errado. Você enxergou que a sua vida era uma miséria, que você estava no lamaçal, você estava perdido, que você estava lascado, que se não fosse Jesus não tinha ninguém. A presença de Deus, a simples presença da glória de Deus, ela nos revela o nosso estado e quem nós deveríamos ser. Então, tudo isso, todas essas voltas aqui, foi para dizer para vocês que o nosso padrão de santidade é o Senhor. É Ele quem revela o que é puro, o que é santo, é Ele quem define o que é agradável, o que deve ser acolhido, o que deve ser desprezado. Não são os homens, esse padrão vem da palavra, e é contemplando a palavra de Deus dentro do seu contexto, dentro da questão cultural, dentro dos pormenores que a palavra traz, obviamente, tá, gente? E é contemplando a palavra, que é a verdade, que é a vida, que nós somos moldados à imagem de Cristo. Esse é o nosso processo de santificação. Então, eu já falei do primeiro, que é a gente ter sido santificado. Já falei do nosso processo de santificação. E agora eu quero que vocês abram lá em 1 João, capítulo 3, para eu falar Luciana, sobre... Opa, escutando você falar aí, está hum, conseguindo? Deixa eu ligar minha câmera aqui para ficar tá, você me ver também. Mas tá. escutando você falar aí, eu gosto, quando eu vou explicar a santificação para as pessoas, eu gosto muito de usar, de falar assim, que a partir do momento que a gente aceita Jesus, que a gente nasce de novo, o Espírito Santo, ele começa a habitar dentro da gente, né? E tendo o Espírito Santo habitando dentro da gente, como a gente aprendeu na última aula, tipo, sobre a Trindade e tudo mais, a gente tem o próprio Deus, o nosso próprio Pai, com a gente o tempo todo.
O Então, tempo quando eu vou todo. explicar a santificação, eu gosto muito de falar, de dar o exemplo assim, imagina que você está andando com seu pai do lado o tempo todo. E aí, quando você vai fazer alguma coisa errada, o seu pai está ali. É Você vai verdade. querer desagradar seu pai? Você vai querer constranger o seu pai? Você não vai. Então, às vezes, você não vai fazer aquilo. Ou se você fizer, você vai ficar muito sem graça, porque você fez aquilo na presença do seu pai. É Então, eu acho verdade. legal também usar esse exemplo, porque eu me sinto assim, sabe? Quando eu faço alguma É coisa errada, muito didático. eu sinto assim, eu fico, nossa, tipo, tô fazendo alguma coisa aqui na presença do meu pai, né? É verdade. E essa presença que está dentro de nós nos constrange mesmo, né? A gente sabe, como aquilo que eu falei lá no início. O Espírito Santo, ele não é que o Espírito Santo ele nos condena, tá, gente? O nosso Sim, é espírito, a gente vai ler isso depois. O nosso espírito nos condena porque Deus está dentro de nós. O Espírito Santo ele perscruta até as profundezas de Deus, então é o próprio Deus morando dentro de você. E aí, como é que é um Deus santo e você está no meio de uma rave com seus amigos, não tem nada a ver, não tem nada a ver, todo mundo enchendo. Mas eu não estou bebendo, eu não estou fumando, eu não estou fazendo não sei o quê. Você está num ambiente podre, com pessoas se prostituindo, fazendo coisas erradas, e o Espírito Santo está ali dentro daquela caixinha ali dentro de você, que resplandecendo ele não está, ele está acanhadinho, porque aquele não é um ambiente que ele se sente à vontade. Qual é o ambiente que o Espírito Santo se sente à vontade? É um ambiente em que ele é honrado, em que ele é glorificado, em que a gente dá lugar a ele. Então, ele não vai, né? A não ser que você comece a evangelizar ali, aí o jogo vai virar. Mas normalmente você não faz isso, né? Mas Então, é eu sei que eu já engraçado. estive afastada, a gente chegava assim nos cantos, e aqui dentro de mim eu vi o Espírito Santo falando: não sei o que você está fazendo aí, só lugar aí. Exatamente, é desse jeito. Mas é engraçado também, como em todas essas passagens que a gente leu, como mostra que esse processo ele é gradativo, né? Tipo, que igual você estava explicando, não é uma coisa que vai ser do dia para a noite. E eu sempre falo isso, que comigo foi assim. Depois que eu aceitei Jesus, eu tive um momento assim de ainda continuar assim, fazendo, por exemplo, estando em ambientes que talvez não agradassem a Deus, tipo, sempre, 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 e aí começou aquele negócio, nossa, mas o que você tá fazendo aí? Não faz mais sentido. Exatamente. Vai sendo, mas é um Faz mais processo sentido. Você acha que vai gradativo. levar a sua vida? Não foi uma emoção, foi ali na frente, vou levar minha vida normal. E a luz acende lá dentro, né? A luz acende. E depois que a luz está acesa, acabou, você enxerga. Muito bom o seu exemplo. Vou começar a dar ele também. E aí, gente, vamos só ler aqui, porque senão eu vou me passar aqui da hora. 1 João capítulo 3, versículo 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele todo aquele que nele tem essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, assim, esse capítulo, gente, é um capítulo riquíssimo. Mas isso aqui já basta. A santificação final, lá na frente, que é o terceiro tipo de santificação, porque a Bíblia fala dessa santificação final, é quando nós nos encontrarmos com o Senhor, quando nós formos ou arrebatados ou ressuscitados no último dia. E é isso que aqui ele fala, né? Sobre a gente vai se manifestar. Ainda não se manifestou o que nós vamos ser. Nós vamos ser como Jesus. Jesus ressuscitou com um corpo de glória. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala sobre essa questão do corpo transformado e tudo. Mas por que eu quis trazer isso aqui também? Porque eu quero que vocês compreendam que existe um obstáculo enorme para a nossa santificação, que é a nossa carne, certo? Lá em Romanos, no capítulo 8, Paulo fala sobre essa luta entre a carne e o espírito. Ele vem desde o capítulo 7 falando que nós, no tocante ao nosso homem interior, nós temos prazer na lei de Deus, mas existe uma guerra nos nossos membros que milita contra essa vontade que nós temos de servir a Deus, que são
os desejos da nossa carne, que é essa lei que está na nossa carne. A nossa carne, ela não pode se converter. Ela só vai poder ser convertida, digamos assim, transformada lá no último dia. Então, é por isso que João fala aqui, todo aquele que tem nele essa esperança, qual é a esperança que João está falando aqui? A esperança da ressurreição, a esperança da transformação do nosso corpo, a esperança dessa carne ser redimida, certo? Porque o nosso espírito ele foi salvo, a nossa alma está sendo salva. A gente não conversou sobre isso agora, que a gente está desenvolvendo a nossa salvação, que a gente está transformando a nossa mente, a nossa alma, como diz Romanos 12, diz assim: rogo-vos, pois, amados, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos, certo? Não é as vossas intenções, é os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o seu culto racional. Se tem uma coisa na vida do crente que ele faz racionalmente, é dizer não para as coisas. Isso é um culto a Deus. Paulo diz que isso é um culto a Deus. Esse é o seu culto racional. É você pegar o seu corpo e oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz: e não se conformem com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que o pastor se agrade, para que você possa cantar no louvor da igreja, para que você seja chamado de pregado, não. Para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai experimentar a vontade de Deus para você nessa terra quando você começar a dizer não para as coisas do mundo. Quando você não se conformar com esse mundo. Quando você disser assumir a sua identidade de santo. Assumir a sua identidade de filho de Deus. Eu devo ser como Deus. Por quê? Porque eu sou filho de Deus, gente. Ninguém diz, o filho de Pelé. Todo mundo espera que seja um Pelézinho. Não é verdade? Filho de peixe, peixinho é. Então a gente sempre espera que o filho do cachorro seja um cachorrinho. O filho de Deus, ele tem que ser como Deus, ele tem que ser santo como Deus, ele tem que imitar a Deus, tá? E por que eu enfatizo isso? Porque isso não é para a gente agradar os religiosos, isso é para a gente agradar a Deus, isso é para a gente ser aquilo que nós somos, é para a gente ter satisfação nessa vida, de viver uma vida sem essa dissonância cognitiva. Sabe quando você está andando na vida com aquele oco, aquele vazio que parece que não tem sentido o que você está fazendo? Isso some quando você entra no seu propósito. Isso desaparece completamente quando você está fazendo aquilo e sendo aquilo, especialmente sendo aquilo que você foi chamado para ser. Porque, gente, eu tive percalços na minha vida e eu fiquei um tempo afastada do meu propósito de fazer. Eu fiquei um grande tempo afastado do que eu deveria fazer. Mas no momento que eu alinhei quem eu deveria ser, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus alcançou a minha vida. E eu me senti plena, independente do que eu estava fazendo. Eu estava plena, eu estava completa, eu estava feliz e eu estava bem com Deus. Certo? E ele diz: todo aquele que tem nele essa esperança de ser salvo, de ser transformado, de ser santificado lá no último dia, a última santificação, em 1 Coríntios, Paulo diz que é quando se cumprir a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. E qual é isso? É quando o corpo ressuscita, é quando o corpo é transformado, porque aí o pecado não vai ter mais poder sobre nós, porque não vai ter o corpo da gente para puxar a gente para baixo. Certo? É a nossa carne. Tudo que tem de ruim. Abra lá em Gálatas para a gente ler isso, para a gente avançar. Tudo que tem de ruim, tudo que o crente faz de ruim, não provém do coração dele, tá, gente? Não sejam enganados por isso. Eu sei que tem muitas músicas que ficam ensinando que o coração é enganoso, que não sei o quê. Mas quem lembra aqui da primeira aula que seu coração foi transformado? Você ensinou isso, não ensinou, Diego? Coração foi transformado. Se o coração foi transformado, Deus tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne. Deus tirou o espírito velho, botou o espírito novo. O seu coração é novo. E o seu coração tem o Espírito Santo habitando dentro dele, certo? Mas a carne não.
Peraí, deixa eu ver só aqui. Gálatas 5. Esses irmãos, versículo 13. Vocês foram chamados para a liberdade, contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento. Deus pegou tudo que tinha no Antigo Testamento, aquele Levítico, aquele negócio, tudinho assim, ele, assim, ó, pum, a pílula aqui, ó, amor, certo? Deus disse aqui, ó, imagina o que aqui tem escrito amor. Botou tudo assim dentro do amor. E encerrou todo o cumprimento da lei dentro do amor. Ai, Luciana, então quer dizer que é só amar as pessoas? É só dizer, cantar Imagine, todo mundo juntos? Não tem nada a ver com isso. O amor, a luz do mundo, o mundo diz que amor é beijar na boca, que amor é amar desordenadamente. O amor segundo Deus. O amor segundo Deus está lá em 1 Coríntios, vai ficar como lição de casa. Vocês vão ler 1 Coríntios, capítulo 13, certo? Para vocês entenderem o que é o amor. O amor é um comportamento que se nega em favor do outro. Isso é o amor. O amor de fazer o bem, o amor de não se irar, ter paciência, o amor de não arder em ciúmes, não se alegrar com a injustiça. É o que você faz para o outro. Não é um sentimento, é um comportamento, é uma atitude. Certo? Então, quando a gente fala que o cumprimento da lei é o amor, o cumprimento da lei é negar a si mesmo. Para quê? Para quando a pessoa está tirando seu juízo, você ficar bem caladinha e ter paciência, e dizer, não, eu vou agir como Jesus agiria com essa pessoa, para não revidar, e etc. Aí ele diz assim, mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum, se vocês viverem pelo Espírito, vocês vão satisfazer os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo dessa lei da carne. O que Paulo está dizendo aqui, basicamente, é o seguinte: não vai ter acordo, meu querido. A sua carne vai continuar querendo ser preguiçosa. A sua carne vai continuar querendo fazer sexo fora do casamento se você ainda não tiver casado. A sua carne vai querer comer 2 pratos da lasanha que está gostosa mesmo e você vai ficar obeso. A sua carne vai sempre invejar, porque a sua carne quer sempre mais. O que ele está dizendo é, não vai ter acordo, a carne não se converteu, ela só vai se converter no último dia, na ressurreição, quando o corpo que é corruptível for revestido pela incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, que é a ressurreição. Enquanto não houver ressurreição, vai ter guerra entre a carne e o espírito. E quem é que vence essa guerra? Alguém sabe dizer quem é que vence a guerra? Para não ficar um monólogo, vou querer que vocês participem. Alguém Responde, sabe doutor. dizer quem é que vence a guerra? Hã? Quem está mais fortalecido? Quem está mais fortalecido. Certa resposta. É isso aí mesmo. Se você alimentar. Agora me diga, você acorda de manhã, você toma café, aí você sai, você às vezes belisca um negócio no caminho para o trabalho, aí chega, almoça, você, até essa hora você não lê um versículo da Bíblia. Aí você faz o lanche da tarde, depois sai para comer com os amigos à noite, ou então vai para comunhão. Aí de noite, talvez, se você for para a comunhão da igreja, alguém vai ler um versículo. Você passou o dia todo, não orou, não leu a Bíblia. Quem vai estar forte, a carne ou o espírito? No meio desse caminho, também conta como estímulo à carne os estímulos audiovisuais, reels, e-mail, novela coreana que você assiste, também conta, fofoca que você fofoca ali no meio do caminho, tudo isso conta, tudo alimenta a carne, gente. Você acordou, você dormiu, descansou, alimentou a carne. E aí a gente quer muitas vezes vencer a guerra
ter domínio próprio e fazer aquilo que agrada a Deus sem se dedicar, sem orar, sem fazer um jejum. Ele não vai conseguir, né? Obviamente. Mas aí ele diz, ó, as obras da carne são manifestas. Aí ele diz, ele não encerra a coisa não, ele diz, ó, imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Ele não dá um ponto final. Mas aí ele diz, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor. Perceba, ele não diz os frutos do Espírito são e faz uma lista. Ele não faz isso. Ele diz que o fruto do Espírito, ou seja, o resultado da vida que foi entregue a Deus, que foi santificada a Deus, do nascido de novo, o que o Espírito Santo, junto com o seu Espírito, vai produzir é amor. E aí, como parte do amor, a alegria vem, paz vem, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Toda vez que você quiser saber se você está pecando ou não, você confere, não é a lista dos pecados da carne, das obras da carne. Você confere se você está saindo disso que ele descreve como amor, lá de 1 Coríntios 13 e disso aqui. Porque, com certeza, se não tem amabilidade, se não tem paciência, se não, você não conseguiu se dominar, olhe, não deu para me controlar, não deu, foi mais forte do que eu. Se foi mais forte que você, foi a sua carne que reinou, e quem está na carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado, olha, porque tava gostoso demais, tava gostoso demais, eu comi 3 pratos. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Infelizmente, não é que Deus se incomode, é que você está destruindo o templo do Espírito Santo. Você está indo contra a lei de Deus, você está vivendo desordenadamente. Isso não é o que Deus é. Deus é muito autodominante. Ele governa sobre tudo, ele governa sobre todos, e ele nos fez para governar sobre nós mesmos em primeiro lugar. Tá, gente? Gente, eu falo muito rápido, né? Mas vocês estão entendendo? Estou entendendo. É porque eu sei que eu tenho 10 minutinhos, eu vou abrir pergunta, tá? Então, eu queria que vocês fossem lá para Efésios 2, só para a gente fundamentar que santidade não compra salvação, tá? É só para a gente fundamentar isso. Que eu falei, mas eu não provei, eu gosto de provar. Sai. Efésios, né? Pronto, aqui foi agora. Tá travando meu... Efésios 2 diz assim, verso 8. Pois pela graça, de graça mesmo, vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém seja como os judeus. Eu sou muito santo, eu dou o dízimo, eu faço sacrifícios, eu honro pai e mãe, tudo, e por isso que eu sou uma pessoa maravilhosa, honrosa, eu mereço entrar no céu. Não é pelo que você faz. Você não está tentando comprar. Ah, Luciana, mas as pessoas dizem que se eu não for santo, se eu não andar, se eu pecar, eu vou perder a salvação. Então, eu já me perguntei isso, sabia, gente? De todo jeito, não é uma compra, não financiamento. Se não for à vista, é a prazo. É uma compra. Eu me perguntei isso uma vez. Porque existem 2 formas de você comprar. Existem mais formas, né? Mas basicamente, ou você compra uma coisa à vista, ou você compra a prazo. Se eu ainda preciso me comportar bem para ser salvo, eu meio que estou pagando parcelado. Não faz sentido, Diego? Não faz sentido. Faz É sentido. meio que um pagamento parcelado, né? Tipo assim, se eu não continuar pagando, se eu não me comportar bem, eu não vou ser salvo. Mas, na verdade, gente, em nenhum momento, nenhuma obra nossa interfere no que Jesus fez. Nem para sim, nem para não. Certo? A gente não está pagando, a gente não está fazendo isso para manter
para a gente não perder, para a gente ir pagando a nossa salvação até porque o ladrão, vocês lembram do ladrão na cruz lá com Jesus? Ele não teve tempo de pagar nenhuma parcela, meu filho. Ele, na mesma hora que ele disse, Jesus disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus olhou para ele e disse, tá bom, a gente vai se ver lá. Praticamente foi isso, né? Ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, ele não teve tempo de pagar nenhuma parcela. A questão é quando a gente brinca com aquilo que Deus deu. Porque eu posso te dar um carro. Qual é o carro mais caro que tem, Diego? Que eu não entendo de carro. Ah, tem muito carro caro. Não, pensa num carro bem caro, assim, O que é esse carro G3 aqui da mesmo. Mercedes, 5 milhões Pronto. de euros. Se você comprar um carro de 3 milhões e eu te der, e você não colocar água, e você começar a fazer racha com ele, e você deixar ele de qualquer jeito, no relento, e você capotar, você não vai perder o carro? Pode ser o presente mais valioso do mundo, pode ser a maior mansão do mundo, você vai favelizar a mansão. O presente pode ser maravilhoso, mas Deus não vai te tirar, é você quem, digamos assim, vai apagando. A Bíblia fala sobre apagar o Espírito Santo, sobre a gente blasfemar contra o Espírito Santo, sobre a gente voltar a se revolver na lama depois de ter sido purificado pelo Espírito Santo, a gente voltar para o mesmo vômito, certo? Então, quando a gente começa a ser negligente com a nossa salvação e a gente volta para aquelas práticas antigas, a gente vai matando a nossa consciência, a gente vai cauterizando a nossa consciência. Chega um momento que não é somente, não é que Deus vai dizer assim, ó, vou pegar de volta que você não está fazendo jus. Você destrói a sua alma com o pecado. O pecado, ele realmente mata o homem, certo? O salário do pecado é a morte, ele não deixa de ser a morte depois que a gente se converte. É por isso que a gente precisa confessar os nossos pecados, a gente vai chegar lá. Mas quando ele diz aqui, ele diz, não é por obras, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém diga, fui eu que comprei, fui eu que fiz, foi Deus quem fez. Aí ele diz, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Então ele praticamente está dizendo assim, a gente foi feito para isso. A gente foi feito para boas obras, para ser como Deus. Adão que bagunçou o negócio e a gente foi junto. Mas o objetivo inicial, fomos feitos por Deus para as boas obras. Deus preparou essas obras, Deus fez coisas boas para que a gente andasse nas coisas boas e não se corrompesse com as más obras, certo? Então, vamos lá para Tiago, para a gente terminar de concluir, tá? A gente não compra salvação, a gente anda na vocação que a gente sempre deveria ter tido. O plano de Deus original era que Adão tivesse sido igual a Jesus, tanto é que Jesus é chamado de segundo Adão, porque ele fez aquilo que Adão deveria ter feito. Ele andou como Adão deveria ter andado. E aí ele diz, agora vamos, todo mundo se conserta e anda igual eu. Aí eu quero ler agora Tiago, para a gente caminhar para a finalização, porque ele diz o seguinte, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, versículo 13, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este, pelo desejo, arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E ele conclui dizendo que não se engane, porque tudo que é bom vem de Deus. E ele diz, ninguém diga quando for tentado. Stephanie quer fazer uma pergunta? Pode falar, Stephanie. Eu quero perguntar qual é o capítulo, desculpa. Capítulo 1, Tiago 1, 13. Tá bom, obrigada. Ah, nada. Ele diz, ninguém... E por que eu estou fazendo questão de ler esse texto, gente? Primeiro, para vocês entenderem como funciona a tentação. A gente só vai pecar, né? Para a gente ser santo,
desenvolver a nossa salvação, a gente tem que resistir ao pecado, certo? A gente não pode ficar pecando o tempo todo. Mas Tiago explica exatamente como funciona essa mecânica. Como é que acontece? Cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Eu, Luciana, sou tentada por coisas que talvez a Stephanie não seja, o Diego também não seja, né? Tem gente que tem uma tentaçãozinha por roubar. Isso não é uma questão minha. Eu não fui ensinada que roubar era normal. Tem família, eu namorei um rapaz, depois eu descobri que o pai dele roubava as coisas dos hotéis. Gafa, eu fiquei escandalizada, terminei o namoro. Porque ele voltava, quando voltava com toalha, com pires, com não sei o quê, dos hotéis. Ele se orgulhava de ter objetos com nome de hotel na casa dele. E isso, para mim, não é uma tentação, minha gente. Mas eu sou tentada em coisas que o Diego não é, que vocês talvez não sejam. E não existe, gente, isso. Muitas vezes a gente acha feio o pecado do outro. Da gente, não é nada demais, né? Mas a mecânica da tentação é assim: eu tenho essa cobiça, eu tenho esse desejo, aí eu sou atraído por ele. E isso não é pecado, tá? Teve uma polêmica um dia desse aí, de dois teólogos brigando na internet, porque um disse que ser homossexual, ser por ser, não praticar, não era pecado, não era pecado. O outro disse, é sim. Aí eu disse, a pessoa que acha que ser, no sentido de ter atração homossexual, é pecado, ela não entendeu que Jesus, ele foi tentado. Se Jesus foi tentado, porém não pecou, isso é uma prova cabal, não tem argumento, não tem assunto. A gente não vai discutir que se Jesus foi tentado e não pecou, ser tentado não é pecado. O que é pecado é ceder à tentação. Beleza? Então, o que a gente precisa entender é que um passarinho ele pode sobrevoar a nossa cabeça. Então, tem um passarinho aqui, ó. Aí a gente faz assim, ó, né? Agora, o passarinho vai fazer o ninho se a gente deixar. O que dá luz o pecado, olha o que Tiago diz. Cada um é tentado pelo próprio desejo, sendo ele arrastado e seduzido. Então, o desejo, tendo sido concebido, o que é o conceber? Toda mulher que já engravidou sabe que conceber é quando o ovo se instala lá na parede do útero, ele é abraçado pelo útero e você começa a gerar ele, a alimentar ele. É isso que acontece com o desejo. Ele vem, você abraça e fica lá pensando: ai, que homem gostoso, o marido da fulana. Ai, que menina linda, olha aquela bunda maravilhosa. E por aí vai. E você fica fantasiando: ai, aquela bolsa ali deve ter dinheiro. Às vezes você já pecou porque você só não fez porque a pessoa não deixou a bolsa lá e você teve a oportunidade de pecar. Mas no seu coração você já roubou a bolsa da pessoa. E isso é o pecado consumado. Você só não fez porque não teve oportunidade, mas no seu coração você já tinha abraçado o pecado. Então a gente precisa entender que ser santo começa na nossa disposição de afastar todo pensamento contrário ao amor, contrário à vontade de Deus, à santidade de Deus. Não quer dizer que você sempre vai conseguir, mas se você começar a passar o dedo pelas mulheres de biquíni, se você for homem, na internet, ou nos carrinhos da Shopee sem ter dinheiro para fazer dívida, aí você está alimentando, você está abraçando e você está acolhendo o pecado, você não está fugindo dele. Então, nosso papel como crentes, eu não vou ler esses textos, porque vocês vão trabalhar isso melhor depois. Nosso papel como crentes é fugir da tentação. Não é resistir. A gente resiste ao diabo e ele foge de nós. Da tentação, a gente foge. Tá? Eu sei que tem cliente que diz: não, eu aguento, é só um beijinho. Não aguenta. Spoiler, não aguenta. A gente acaba caindo. A gente tem que fugir da aparência do mal, fugir da tentação, porque senão a gente vai pecar. Se você decidir, você está tentando enganar a si mesmo. Não vou resistir, você está tentando enganar a si mesmo. Resistir ao diabo é diferente de fugir da tentação. Resistir ao diabo é quando o diabo está querendo botar coisa na sua cabeça e querer fazer você desistir das coisas, você fica firme. Mas da tentação, você, ó,
pega o beco, viu? Então, basicamente, ser tentado não é pecado, mas... Peraí. Como é que você... Muitas vezes Satanás usa... Isso é uma coisa que eu queria falar. Eu anotei aqui, eu vou falar para não ficar, certo? Muitas vezes a gente quer vencer o pecado com as nossas próprias forças. Como foi que Jesus venceu a tentação? Vocês sabem? Vocês lembram? Alguém lembra como Jesus venceu a tentação? Alguém que não seja Diego, que aí é garapa? Vocês lembram que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado? Sim. Lembram? Aí Satanás usou até... E Satanás não disse assim, vamos morrer ele, não. Ele não disse assim, vamos ali pegar uma novinha, não. Ele tentou Jesus com a própria palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus. E como foi que Jesus respondeu? Está escrito. Ele lembrou da palavra, ele lembrou do que ele conhecia de Deus, texto dentro de contexto, ele lembrou do que era verdadeiro e ele combateu Satanás com a palavra. Transforma essas pedras em pães, já que você está com fome, mate sua fome. Nem só de pão vive o homem. Vive de quê? Da palavra de Deus, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então, toda vez que Satanás tentou Jesus, ele usou a palavra. Toda vez que Satanás disse para mim que eu vou morrer, que eu vou ser pobre, eu lembro Satanás que eu conheço a palavra. Ele vai me abundar em tudo para que eu superabunde em toda boa obra. É o que a Bíblia diz, que ele vai me suprir, que ele me alimenta. E quanto mais ele alimenta os pássaros, quanto mais a mim. Eu não vou morrer de fome, eu não vou ficar pobre. Deus vai me suprir. Então, toda vez que Satanás tentar você, toda vez que vier uma tentação, lembre do que a palavra diz sobre aquela tentação em específico, certo? E por fim, gente, que eu sei que já praticamente acabou meu tempo, eu só quero dizer para vocês, eu quero que vocês abram lá em 1 João, para a gente encerrar, no capítulo 1. Opa. 1 João 1, versículo 8, que diz assim: se afirmarmos que não temos pecados, que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá? Então, basicamente, peraí, 8 e 9. Eu vou só ler 1 João 2 para completar, porque aí eu fecho tudo. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor ou um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. Dessa forma, sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Certo? Então, basicamente, o que João está nos dizendo nessa carta é que todo mundo vai cometer deslizes. Ninguém é perfeito. Deus já sabia disso. Por isso que ele diz: se você afirma que você nunca peca, você está mentindo, a verdade não está em você. Isso é diferente de ser um pecador. Você é santo, você foi santificado. Mas se por um acaso acontecer, na hora que você pecar, confesse o seu pecado. Não chame o seu pecado por um nome bonitinho. Não diga que é o seu temperamento. Não diga que você está só conhecendo a pessoa enquanto você está vivendo fora de uma aliança, dentro de um casamento que ainda não está organizado. Não diga que são as coisas modernas. Não bote a culpa na cultura. Confesse, eu realmente estou errando nisso. Sabe, gente, teve uma época na minha vida que eu sofri, eu fui lesada de forma muito, muito grande por uma pessoa e eu sabia o que a pessoa tinha feito. Eu sabia o tamanho do mal que ela tinha me feito. Ela se
fingiu durante muito tempo que aquilo não existia. Eu descobri a façanha e eu fui conversar com a pessoa. Eu sentei, eu disse: eu sei o que você fez. Eu queria que você confessasse. Eu só queria que você dissesse, admitisse que você fez o que você fez. É importante para mim. E a pessoa fingiu que eu estava doida. E naquele dia, o Senhor falou comigo: toda vez que você peca e vem diante de mim e você se faz de maluca, é isso que eu sinto. Eu não precisava, tipo, eu já tinha perdoado a pessoa, assim, eu estava disposta a perdoar. Mas o fato daquela pessoa não admitir o que ela tinha feito, eu tinha descoberto tudo, me doía mais do que qualquer outra coisa. Eu entendi a importância. A gente fica preso quando a gente não confessa. Eu já cometi pecados que, até eu confessar, eu não fui liberta daquilo. Eu já tinha abandonado a prática do pecado, mas eu não tinha confessado o meu erro. Eu não tinha colocado aquilo para fora em palavras. Gente, é muito pesado quando você se prostituiu e você diz: eu me prostituí. Dói mais você repetir, porque você vai se constranger de fazer de novo. Eu roubei, eu menti. É muito constrangedor chegar diante de Deus e dizer de novo que eu fiz isso. Eu fiz aquilo. Mas é libertador. Lá em Provérbios diz que aquele que confessa os pecados e os deixa, né? Ele alcança misericórdia. Aquele que confessa o seu pecado e abandona, esse alcança misericórdia. E isso, eu queria fechar com isso. Sempre que você pecar, não esconda. Eu fiquei presa em coisas da minha vida por anos, presa, completamente presa. Até o dia em que eu tive que confessar. E nem, na época nem foi por vontade própria. Eu acabei tendo que confessar. E foi o que me libertou a minha vida por completo. Assim, a partir daquele dia, eu já tinha parado de pecar há muito tempo, mas eu não era livre. A confissão do pecado, ela liberta. A Bíblia nos ensina, ela nos instrui a confessarmos os pecados uns aos outros. Procure o seu líder, procure uma pessoa da sua confiança, mais madura que você na fé, que possa te ajudar. Se você tem algum pecado não confessado, que você carrega, uma coisa que você fez há muito tempo atrás, que isso te pesa, que isso é um fantasma para você, eu acho que o senhor está falando com uma pessoa específica que eu não sei quem é. Mas eu creio que tem uma pessoa em específico que guarda um segredo, que isso está te prendendo, isso está travando a sua vida. Enquanto você não confessar, algumas coisas na sua vida não vão acontecer, não vão andar. Se você estava esperando por uma palavra de Deus para isso, essa é a palavra de Deus. Não sei se na gravação, não sei se agora, mas eu sei que isso aqui é uma palavra específica para uma pessoa, tá? E sejam santos, porque o nosso Senhor é santo. Busquem isso. Busquem isso não como uma lista de regras, não como não por causa de um pastor, não porque você está na igreja, mas porque você nasceu de novo e agora o santo habita no seu coração. E eu acho que eu até passei 2 minutos, mas amém. Perdão. Glória a Alguém Deus. tem pergunta? Se alguém tiver Pode pergunta, aí. esse é o momento, viu, gente? Se demorar, a gente já está avançada a hora, não vai dar certo. Alguém tem alguma pergunta? Sim. Não. Glória a Deus. Que aula poderosa, né, gente? Pelo amor de Deus. É muito bom você ouvir quem tem essa veia, né? Que tem esse chamado de mestre. Eu não sou mestre, né? Eu sou zero mestre, né? Mas eu sentar para ouvir uma pessoa que é chamada, né? Que tem essa veia é muito bom. É muito bom ouvir, Luciana, né? E eu tenho certeza que as próximas aulas, né? Próxima matéria, se eu não estiver enganado, é ela também. Mas a gente vai passar para vocês. É extraordinário, né? Obrigada, Luísa. Que bom, gente. Olha, vocês aprendendo, tá? O meu objetivo aqui, tanto é que eu faço um esboço, depois o Espírito Santo toma conta e eu já vou para outro canto, porque para mim o importante é seguir o Espírito e que vocês compreendam. Sempre que eu falar muito rápido, ou que eu der exemplos que, Luciana, isso aí ficou difícil de entender. Meu marido diz que eu uso umas palavras difíceis às vezes, mas
É o meu jeito. Aí vocês podem interromper, vocês podem falar, podem mandar pergunta depois lá no meu Instagram, viu? É Lu Honorata. E vocês são bem-vindas. Eu quero que vocês cresçam e vocês se tornem mestres. O objetivo aqui é vocês crescerem e começar depois vocês darem as aulas dos discipulados, porque a igreja é para crescer e ficar madura e se tornarem mestres também. Aí eu vou ser só uma visitante de vez em quando. Glória a Deus. Deixa eu aproveitar aqui agora, antes da gente encerrar, pedir vocês que estão aqui, eu vou fazer algo agora. Nosso grupo lá do Derek é fechado. Eu vou abrir o grupo para que você comente da aula de hoje, né? Para quem não assistiu, para que possa assistir essa aula, né? Até amanhã de manhã eu devo lançar essa aula no YouTube. Então, em nome de Jesus, me ajude, né, a empolgar, animar as pessoas para elas não deixarem de assistir essa aula, porque essa aula foi libertadora, eu tenho certeza, na vida de vocês e também vai ser na vida daqueles que vão assistir, né, posteriormente. Amém? Né, Lu, obrigado mais uma vez, foi extraordinário, que coisa Um linda, beijo, foi uma né? honra. Agradeço demais a Lu, né? Ela tem uma agenda muito extensa no Brasil por causa da profissão dela e ela se dispôs a tirar esse tempo, parar esse tempo, né? Opa, enfim, tenho certeza que né, ela parou o tempo dela para nos servir, para nos abençoar, né? Eu cheguei para a Lu e falei assim, ó, Lu, a gente não tem condição de te abençoar financeiramente, não, né? Não, não. Eu E faço ela questão e, e- de ajudar. e ela se dispôs assim com muito carinho, né, pela nossa família, pela nossa família na fé aqui em Malta, né? Lu, ora por nós, ora abençoando, né, Olha, essa turma, essa igreja, em nome de Jesus. amém. Senhor, eu te dou graça, Senhor, por esse tempo tão precioso debaixo da sua unção, Senhor. O Senhor sabe como eu também aprendo, muitas vezes ensinando. O desejo do meu coração é abençoar essa igreja, Senhor, é você levantar mestres, profetas, evangelistas, pastores e apóstolos dentro dessa igreja, missionários, Senhor. Eles não vão somente ficar como nenenzinhos comendo leite, mas tomando leite, mas eles vão comer a genuína comida espiritual, Senhor. Eles vão crescer, se fortalecer e eles vão se espalhar nos quatro cantos dessa Europa, Pai. Em nome de Jesus, eles vão ser fortalecidos e ser transformados à sua imagem para que eles sejam, Senhor, membros vivos do seu corpo, fazendo pulsar, Senhor, a vida do Espírito nessa cidade de Malta e em outros lugares, em nome de Jesus. Que os outros irmãos que ainda não viram, que eles possam ser alimentados também, Senhor, que eles sejam comprometidos com a sua obra, em nome de Jesus, e que se apeguem cada dia mais à sua palavra. Eu Em oro para que cheguem mantenedores nessa igreja também, Senhor, pessoas para investir nome de Jesus. financeiramente, para contribuir também, Senhor, com a palavra, para pegar junto dessa obra, em nome de Jesus, e mais vidas sendo alcançadas por essa igreja. É a minha oração, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém Amém. e amém. Deus Amém. abençoe, Até gente. segunda Deus que abençoe. vem. Obrigado mais uma vez, Lu. Até a Até quarta-feira, segunda que vem. segunda-feira que vem, Derek. Quarta-feira agora, né? Amanhã temos G6. Quarta-feira nós temos a nossa ida para o monte, lá para os cliffs de Dingley. E é isso. Deus abençoe. Domingo é domingo Amém. de ceia. Estou esperando você lá também. Deus abençoe e tchau. Tchau, gente. Até mais. Obrigada, tchau, tchau.